Fala pessoal, mais um papo com vocês hoje aqui no DeFoilCast. Mais um tema muito interessante que é o perfil do imigrante. E aí? O perfil do imigrante mudou? Não mudou? Hoje de volta aqui com a dona Eduarda, né? Estava ausente aí por conta da gestação um pouco, Licença né? maternidade. Licença maternidade e voltou agora com força total aqui na DeFoil. A Eduarda vai nos ajudar aqui com os dados, enfim, com todo esse bate-papo informativo para vocês hoje, né, Eduarda? Isso mesmo, Wagner. Eu fiz a lição de casa. Dona Uhum. Paula me deixou com uma lição de casa É aqui. verdade. Ela pediu para a gente refletir um pouquinho sobre o perfil do imigrante. Se o perfil do imigrante mudou nos últimos tempos. E porque é um sentimento que a gente tem. A gente tem esse sentimento de que o perfil mudou, né? A gente que trabalha com imigração, a gente que é imigrante, é um sentimento que a gente tem. A gente vê que as pessoas que imigraram há 20, 30 anos vieram de maneira irregular, muitas vezes, ou vieram por conta de um familiar, elas não vieram com muito propósito para o país. É um sentimento que a gente tem, mas ela me pediu para coletar dados sobre isso Verdade. para a gente falar. Essa sensação nós já tínhamos tido, isso é um fato, a gente já tinha percebido que o perfil mudou de verdade. Mas agora fomos a fundo aí buscar dados para trazer essa informação para as pessoas, Exato, né. para a gente confirmar isso, porque como imigrante a gente tem uma parcela aqui, né, um sentimento aqui, Uhum. mas eu acho que é legal a gente confirmar essa informação e o sentimento é real, né. A gente observou aqui, que, primeiro de tudo, em 1970, 4,8% da população americana era composta por imigrantes. Ok. Então era um percentual aí considerável, Já mas não. considerável na época. Exato, já considerável. Quando a gente Uhum. pensa numa população tão grande, num país tão grande, tão populoso, Verdade, 4,8% em número de pessoas, é um número grande. verdade. Mas hoje, né, e esses dados são de 2020, né, então não tão recentes, mas bastante atualizados, a Uhum. gente está falando de um percentual de quase 14%. Uau! Mais de 3 vezes, enfim, quase 3 vezes, Isso. né, é impressionante, 13,7% da população impressionante. americana. Você falar isso em 4 décadas, É você, muito né, rápido. triplicar, realmente é um crescimento exponencial. É muito rápido, é muito É, rápido. E a gente sabe que os Estados Unidos são um país que trata bem o imigrante, sim. né, porque a gente tem muitas oportunidades, é um É um país país como construído por imigrantes, né, Eduardo? assim como o Brasil. Eu acho que é Uhum. algo que o Brasil e os Estados Unidos têm muito em comum. Mas num outro momento, né, o Brasil hoje, se você for olhar percentualmente falando, não tem tantos imigrantes. Mas lá atrás sim, né, a Exatamente, gente tem, enfim, exatamente. várias colônias e tudo mais, mas é verdade, os Estados Unidos, né, é impressionante, foi um país de fato construído, que cresceu muito com a ajuda dos imigrantes, é importante frisar isso. Eu fico pensando às vezes se essa esse crescimento não aconteceu de maneira tão exponencial no Brasil, porque o Brasil deixou de ser tão atraente a partir de certo Não momento. tenha dúvida, E os não tenha Estados Unidos dúvida. continua sendo muito atraente, cada vez mais e oferecendo essas oportunidades, né. Eu acho que é um fator grande aí quando a gente compara a imigração no Brasil e nos Estados Unidos, realmente se houve, essa mudança em relação aos atrativos que o país oferecia. Com certeza. Chover no molhado também falar dos benefícios, né, vamos chamar dessa forma, das vantagens, melhor dizendo, de se viver aqui nos Estados Unidos, a sensação de segurança que nós temos, não só a sensação de fato, né, a segurança que a gente tem, a segurança pública, custo de vida e tudo mais. E isso, importante frisar, não é algo que é percebido ou apenas sei lá, a população da América do Sul ou os latinos de maneira geral se sentem atraídos pelos Estados Unidos. Não, a gente tem imigrantes, muitos imigrantes no mundo inteiro. A gente tem muitos Exatamente. alemães aqui, nós temos muitos franceses, nós temos muito, enfim, é de fato um país diferenciado e que atrai aí o interesse de imigrantes ao redor do mundo, né, impressionante. Exatamente. Esse é outro dado que é bacana, eu estava dando uma olhadinha Uhum. aqui, hoje ainda 25% desses imigrantes que compõem a população imigrante nos Estados Unidos são mexicanos. Mas um dado bacana que a gente observou é que hoje os asiáticos, eles ultrapassam em percentual o número de imigrantes em relação aos hispanos, né, que eles incluem aí a população hispana no mesmo bolo, né, então Sensacional. os asiáticos subiram. Surpreso com essa informação, Exato. Isso é confesso. muito bacana, É. principalmente quando a gente fala da questão geográfica, porque é uma Sim, imigração mais intencional. exato, exato. O Exato. México, claro, tem esse número bem expressivo, porque faz fronteira direta com os Estados Unidos, então é mais fácil, né, você em tese, vir para cá e obviamente, enfim, existe algumas possibilidades, enfim, é uma migração um pouco mais flexível, né, vamos chamar, dessa forma. Então era até, né, de uma forma, enfim, compreensível entender que o México manda muita gente para cá. Agora, asiáticos, né, Exato. mandarem mais pessoas para cá, né, enfim, a Ásia, né, de maneira geral, trazer mais imigrantes do que os latinos, do que os hispanos, isso é um dado É. surpreendente.
E isso tem muito a ver, eu acho, com, assim, uma conversa bem bacana, assim, né. Uhum. A questão cultural asiática, o asiático ele se planeja muito para fazer as coisas culturalmente quando a Verdade, gente fala aí de estereótipos. verdade. E existe um livro bastante polêmico, e aí a gente vai falar de polêmica, né, de uma Uhum. autora, ela é professora de direito em Yale, o nome dela é Amy Chua. Ela tem um livro chamado Triple Package. Ela tem uma teoria de que existem 3 fatores que fazem com que o imigrante, né, e certos grupos de imigrantes se deem muito bem ou muito mal nos Estados Unidos. E ela fala muito de algo que é muito inerente à questão, Uhum. ela é asiática, e uma questão que é inerente ao pessoal asiático, né, à população Então asiática. fala com uma certa propriedade, Exato, óbvio. exato, porque ela está falando da cultura dela, Aham. que são alguns pontos que ela menciona. Um ponto é bem polêmico, ela fala que é um senso de superioridade. O É. segundo ponto, ela fala da insegurança, né, de você se estar inseguro no local. E terceiro, Aí do imigrante geral, eu diria. Acho que nesse momento tá dando do exatamente, imigrante de maneira geral. Ok. exatamente. E ela fala da resistência a impulsos, do fato do imigrante, por estar em um local desconhecido e também por conta da insegurança de estar em um lugar novo, ter que começar do zero, ele acaba resistindo mais às tentações. Tentações de gastar muito dinheiro, tentações Uhum. de fazer coisas inadequadas, coisas erradas, medo de punições, e acaba tendo uma vida mais regrada, que faz com que o imigrante nos Estados Unidos prospere. Contribua mais aqui do que contribuiria, por exemplo, no país de origem dele, eventualmente. Porque desce bem Exato. cheio de dedos, cheio de receios enfim. Interessante, é uma ótica É uma polêmica, como você disse, exato, exato. mas interessante, né. Eu achei legal trazer isso, porque eu observo isso um pouco, assim, eu percebo muitas vezes que imigrantes, e imigrantes brasileiros agora falando, porque brasileiros são conhecidos como muito bons trabalhadores, Verdade. aqui nos Estados Unidos, eu percebo muito isso nas empresas e tudo mais. 2 pontos entre os 3 que ela menciona são muito fortes, que são a insegurança e a resistência a impulsos. Aí eu acho que o fato de você vir para um país novo te gera uma certa insegurança, que faz com que você planeje melhor a sua vida. Até para os mais seguros, gera uma certa algum grau de insegurança vai gerar, Eu fato. vou falar agora então de É, você, por exemplo. Vamos falar é. de você. Você já era um super empreendedor no Brasil, mas quando você veio para cá, eu acredito que você se planejou, né? Claro, é Por o momento de conta dar alguns passos para trás, reorganizar, entender tudo, para depois você avançar de novo, né, e buscar aquilo que você tinha eventualmente no teu país de origem. É um fato, para mim foi um fato. então essa É, insegurança, por mais que você seja muito seguro e muito, eh, certo das suas qualidades, essa insegurança te fez planejar melhor a sua mudança. fato. Eu acho que esse é um ponto bacana, que faz todo sentido quando a gente faz essa análise dos motivos pelos quais os imigrantes se dão tão bem aqui. Então, essa insegurança te faz planejar melhor isso, e esse controle de impulsos associado a isso, para que você gaste menos, não faça coisas que são fora da lei, nada disso, Exato. tudo isso faz todo sentido quando você analisa a trajetória de certos imigrantes aqui, e é por isso que é um país que aceita tão bem a população imigrante, eu Verdade, acho. verdade, faz total sentido. Enfim, engraçado que vindo de alguém de origem asiática. Então, ou seja, pode falar com uma certa propriedade, né, dos asiáticos. Agora, de maneira geral, a gente tem sentido isso, né? Aqui no dia a dia, de foi tem mais de 3.000 beneficiários, e a gente sente que, de maneira geral, claro, para alguns mais, para outros menos, mas nós temos sentido que, de fato, o perfil mudou, né, nesses anos de atuação da T4U, e os números estão aí, né, e provam isso, é impressionante, né. Exato, isso é muito, muito forte. Se você pega um gap de tempo um pouquinho menor, em Uhum. 2007, 12 milhões dos imigrantes nos Estados Unidos eram ilegais. Em 2017, 10 anos depois, Apenas 10 anos depois. 10 milhões eram ilegais. Então você vê que é um gap de 2 milhões, sendo que as pessoas estão imigrando mais, mas menos de maneira ilegal. Exato, quando você olha o percentual disso, é ainda mais expressivo, né, Muito expressivo. porque o número absoluto caiu, enquanto a imigração cresceu nesse mesmo período. E você descontar, né, tirar dessa diferença aí 2 milhões, é realmente, enfim, mais uma prova de que, primeiro, os imigrantes têm optado por vir de maneira correta, né, sem jeitinho, sem entrar pela fronteira, enfim, vir da maneira correta. E este país, verdade seja dita, né, ao longo das últimas 2 décadas, tem criado mecanismos, né, a imigração de maneira geral, a USCIS, tem criado mecanismos, né, em prol do bom imigrante. Importante frisar isso, né. Ainda tem uma pecha, né, muito grande em relação, o imigrante vai para lá para
né, para o subemprego, ou vai para lá para sofrer preconceito, e a realidade não é. A gente sabe que o país está super de portas, né, escancaradas para quem vem para cá para contribuir, né? Seja com É, conhecimento, seja com empreendedorismo, seja com investimentos, existem vistos intrínsecos e específicos para investimento, ou seja, muito bacana esses dados. não, é muito interessante, porque quem não é imigrante ainda pode não perceber isso. Pode ter Uhum, uma imagem antiga em relação a isso, da verdade. novela América. Aham, Tem aquela imagem da novela bem América lembrado. de que as pessoas pulavam o Não muro. assisti, mas me contaram um Não pouco da história assistiu? dessa novela. Não era da minha Tem, época. tem aquela imagem da novela América, que a pessoa Aham, pulou o muro e tudo mais. Não, não, não é verdade. Hoje, 77% da população imigrante nos Estados Unidos é legal, tem green card, né, tem um caminho para a cidadania. E isso é algo que a gente observa na impressionante. prática. Quase 8 a cada 10. Exato. É bem expressivo. Se a gente considerar que muitos vieram lá atrás ilegais e não conseguiram se regularizar, né, o desconto, né, ou seja, percentualmente falando, de novo esse número ele se torna ainda mais impressionante, porque muitos, infelizmente, não conseguiram, né, Exatamente. continuam ilegais, ou seja, que a grande massa, assim, no geral, quase 8 a cada 10 estão fazendo a coisa, né, da maneira correta. Se a gente for olhar só a amostragem de quem está chegando agora, com certeza esse número é ainda maior. Muito bom, Exato. E muito isso não bom. é à toa, isso é porque a USCIS percebe que essa população imigrante tem a capacidade de trazer benefícios para o Claro, país, né, claro. isso não é à toa. E falando agora do momento atual, né, vamos falar do que a gente trabalha com aplicação employment based, a gente trabalha com aplicações baseadas em trabalho. Recentemente, esse ano, a USCIS vem de várias maneiras martelando na cabeça do potencial imigrante, por favor, aplique. Verdade. Isso publicamente nas páginas da própria imigração nas redes sociais, por exemplo. Isso Eles vêm martelando isso. Por favor, aplique, reaquecimento pós-pandemia. Por favor, se você tem elegibilidade, se você tem critério para ser elegível a algum tipo de aplicação, employment based, aplicação baseada em trabalho, por favor, aplique, porque nós temos a intenção de conceder todos os green cards disponíveis para esse tipo de profissional esse ano. houve um aumento no último ano fiscal de praticamente arredondando 100 mil green cards extras no último ano fiscal apenas para os EBs, Uhum. pessoal. Então isso é mais uma demonstração também de que o governo americano ele é pró bom imigrante. Importante também, a gente já frisou esse conselho aqui né, em outras comunicações nossas, você conhece alguém que mora aqui há 10, 20 anos? E eventualmente essa pessoa está fora de status aqui, é uma outra cabeça, né? A gente ouve muito, né, clientes em potencial, pessoas que têm um background profissional muito interessante, né, Eduardo, e você como diretor do nosso departamento comercial, você acompanha muito isso. As pessoas têm tudo para serem aprovadas para o Green Card. E ainda assim, porque houve um primo, uma tia, um amigo, sei lá quem, porque mora aqui há 10, 20 anos, fala, não, isso é furado, isso não existe. É diferente. Muitas vezes essa pessoa não te fala por maldade, claro que não. Tá? Mas é uma outra realidade. Não existia, por exemplo, o EB2NW, né? Trazendo aqui, É né, a exato. questão do EB2. Não tinha, é recente, é uma jurisprudência que a gente está falando de, né, final de 16, início de 17 para cá. Então é uma outra cabeça, é uma outra realidade. Você não precisa, se você tem os pré-requisitos, né, para preencher aí esses requirements ou pré-requisitos, como a gente chama aqui, a tua realidade é outra. Então não se baseie, né, não dá para comparar banana com laranja e cuidado, por mais que haja uma boa intenção, precisa saber, né, com base em que essa pessoa está te desmotivando. Né, escritórios como a Difoiu estão aí, né, a Difoiu especificamente tem resultados aí para dar e vender, Incríveis, né? né? Todo dia a gente está divulgando na medida do possível quando os clientes nos autorizam essas histórias, né, de aprovações. E é mais do que, né, já está mais do que comprovado de que é muito possível e o governo americano quer sim o bom imigrante. Então cuidado, acho que o recado fica, né, Eduardo, é esse. É Cuidado muito, onde é você... muito. Se eu pudesse compartilhar aqui as histórias que eu ouço, é triste, na verdade, porque, conforme você falou, as possibilidades imigratórias, elas mudam com muita frequência. Então, uma pessoa que veio para cá em 2015, ela já desconhecia a possibilidade do EB2NW porque ela não existia naquela época. Simplesmente por isso. Porque ela não existia. Tem um colega que está aí há 10 anos. Ele já está desatualizado. Ele já não sabe quais são as possibilidades migratórias para você e, muito provavelmente, o conselho que ele vai te dar não é um conselho adequado. E se ele está há 10 anos fora de status, nem o EB2NW, por mais que ele seja um gênio, o servirá mais porque já está há muito tempo fora de status. E Então é tem isso isso. também. Exato. A entrada de maneira irregular no país ou a estadia além do tempo
ela arruina as suas possibilidades de regularização no país. Isso é uma diferenciação que é legal a gente fazer. Assim como fraude de casamento, é bom a gente frisar isso aqui. Muita gente ainda acaba caindo nessa, né? De, vou casar com amiga, com amigo, vou dar um jeitinho. Claro, aí o INSS não fiscaliza da forma que eles próprios gostariam. Existe aí, né, enfim, um shortage até né, desses fiscais, digamos assim. Mas, se realmente for identificado qualquer fraude, você está realmente em maus lençóis com a INSS. E Assim, você acha que isso é pra sempre. incomum? Eu ouço isso de muita gente com currículo excelente, com bacharelado, mestrado, tempo de experiência, licença, tem tudo para ter um EB2 muito bom, ou qualquer outra aplicação muito boa, que conversou com um amigo e falou, não, vem aqui em casa. Uhum. Na maior naturalidade, como se fosse Comprar um normal. carro aqui. Você compra um casamento como se fosse comprar um carro. É normal Impressionante. praticar uma fraude dessa, assim, e não é, gente, não é normal. Isso arruina suas possibilidades no país de maneira definitiva. Engraçado é que custa, em números, né, gerais, aí, pelo que a gente ouve, comprar um casamento custa um processo de green card por um EB2NW, por exemplo. Então, qual que é a vantagem? Claro, para falando que eles aí. são elegíveis, Não, né? mas às vezes é mais caro, às vezes é mais Né? caro. O pessoal, eu sei que no black market aí o pessoal tá vendendo o casamento por $30 mil, Uau! né? Uau. E assim, pelo amor de Deus, não é coisa que se venda, assim. Então é muito sério, muito sério. E eu quero aproveitar o gancho para dar uma dica aí para os nossos clientes, para os clientes em potencial, para as pessoas que até se consultam com outros escritórios. Escolham o seu advogado de confiança e confiem nele. Verdade. Porque o que eu tenho ouvido recentemente eu fiquei sabendo disso no grupo de EB2. Grupo do WhatsApp. O grupo de EB2. Cheio de especialistas. E o pessoal me manda coisas absurdas, eu falo, qual é a fonte disso? E há um vídeo no YouTube de uma pessoa que não tem o menor embasamento, que não coloca a fonte, e ela acredita naquilo piamente, e mais do que acredita, desconfia do que o advogado dela falou. Assim, é muito... Então, confie no nosso departamento jurídico. Se os nossos advogados, nosso departamento jurídico está dizendo que esse é o caminho, isso é de FOIU. Eventualmente você está nos assistindo agora, ou nos ouvindo pelo Spotify agora pela primeira vez, fica o convite, né, Eduarda? Consulte a história da DFOIU, veja os resultados da DFOIU. A DFOIU, para quem ainda não sabe, foi eleita no ano passado como a melhor assessoria migratória dos Estados Unidos e da América Latina pelo Legal Awards. E uma série de resultados, enfim, que, né, estão aí. De longe, quando o assunto é EB2NW, a DFOIU, a gente pode deixar a modéstia de lado agora. Exato, né? exato. A gente pode dizer que a DFOIU é referência realmente no mercado. Então, se você quer falar sobre EB2NW, trate com quem tem, né, propriedade, né, e com quem tem resultados. Para isso, é a dica. Não no grupinho do WhatsApp, né, que normalmente são pseudos especialistas ali, é complicado. Eu sei que é bacana você estar ali em comunicação com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Com outros clientes, inclusive de outros escritórios. Isso é legal, até para fazer um comparativo, né? Isso é muito bacana, isso é legal. Isso é muito saudável. Mas foi o conselho que eu recebi até durante a gravidez. Eu estava grávida e aí cada médico tem uma linha, né? Tem um médico que acredita mais no parto normal, no parto cesariana, no parto com anestesia, sem anestesia, com indução, sem indução. E uma pessoa me deu um conselho e falou assim, escolhe um médico e confia na opinião dele. Porque se você for ficar ouvindo o que o pessoal no grupo de mães, e aí a gente faz o paralelo com o grupo de EB2, com o grupo de imigrantes, vai te orientar, você vai ficar perdida e mal orientada. Verdade. E eu acho que isso vale muito para a imigração. É bacana compartilhar as informações, mas procure confiar no escritório que você escolheu. Eu sou suspeita para falar de DFOIU, né? É absolutamente suspeito, mas assim como os dados de imigração, eu também tenho dados sobre a DFOIU. Todo dia a gente tem aprovações reais, a gente tem dados aqui para apresentar. Mentem. A gente tem dados para apresentar. Se você procurar... Matter. Exato. Então, assim, eu não estou falando de achismo, eu não estou falando de algo abstrato que, eu tenho potencial, eu tenho esse conhecimento. Não, eu tenho dados, eu tenho resultado. Né? A DFOIU tem dados e resultado, e eu acho que isso fala mais do que qualquer outra coisa. Se ainda assim você quer confiar no que, mesmo tendo aqui uma assessoria da DFOIU, ou uma potencial assessoria da DFOIU, que tem dados e resultados, ainda assim você quer ler a informação que estão compartilhando do seu grupo, leia, mas confirme. Veja qual é a fonte, veja de onde isso vem. Porque o que a gente vê de gente desinformada que toma decisões que afetam a jornada imigratória de maneira definitiva, com base nisso, é impressionante.
triste. É impressionante. E aí, é legal até a gente falar um pouquinho, falando de o imigrante ilegal ou sem status, é que A diferença, né? há uma diferença em relação a isso, né? Você quer Verdade. falar um pouquinho disso? Vamos falar. Ainda há uma confusão muito grande em cima disso. De maneira geral, você tem duas formas de entrar, né? Basicamente é isso, você tem duas formas de chegar em solo americano. Uma pelo portão da frente, seja pelo aeroporto, seja pelo porto, né? E outra pela fronteira de forma irregular, tá? Então, normalmente você vai ficar num status vencido ou fora de status quando você já teve um status, quando você entrou, né, pelos meios normais e legais. E o ilegal é aquele que entrou de forma ilegal. Ele entrou pela fronteira, ele entrou sem, normalmente pelo México, ele entrou sem, pelo Panamá também, vou abrir umas aspas aqui. Infelizmente tem uma galera fazendo, né, vira e mexe a gente ouve alguma coisa, o pessoal vai de barco, volta atrás, ou seja, é complicado, né? Uma coisa é você está, inclusive, traçando um paralelo de novo com o EB2NW. Existe até um grace period, né, para Exato. quem está com o status vencido, não quem entrou de forma ilegal. Se você veio para cá como turista, ou até como estudante, ajustou o status, por algum motivo o teu status venceu, até 180 dias desse status vencido, Eduardo já sabe disso, existe a possibilidade de você aplicar para esse Exato. visto, né, para esse pleito migratório que é de interesse nacional e por isso tem esse grace period. Já quem entrou de forma, né, ilegal, já não tem, né, essa prerrogativa. Então, é muito importante já aproveitar e frisar isso, né? Exato. O pessoal confunde muito isso. O ilegal, ele nunca foi admitido no país, ele nunca foi Uhum. aceito. O sem status, ele foi admitido, mas ele extrapolou a estadia dele. Quando você é admitido normalmente como turista, normalmente te dão 6 meses para ficar aqui. Uhum. Você passou mais do que esse tempo, você está fora de status. Você tem a possibilidade de fazer ainda a aplicação EB2NW nos 6 meses, nos 180 dias posteriores a esse tempo, de acordo com a seção 245K. Exato. Você tem essa possibilidade. Se você entrou de maneira irregular, se você entrou sem ser admitido, isso já não existe. Então, aí que eu Aí você vai digo. pensar, mas é errado do mesmo jeito? Ambos são errados, mas pensa no seguinte, você foi admitido, como bem a Eduarda colocou aqui no exemplo. E existe um procedimento que você fez junto ao consulado, enfim. Uhum. O país tem o seu histórico e às vezes é realmente por um descuido, as pessoas acabam perdendo prazos ali e quando vê agora, que justificativa tem? Você não passou pela embaixada, pelo consulado, por nada e realmente, né, e no final do dia você foi e pulou a cerca ali, enfim, né, do país, através do país vizinho. Aí não tem justificativa, E se você realmente. soubesse a quantidade de gente que eu conheço que entrou pelo México, né, entrou pela fronteira, não foi admitido, e tem currículo bom, que teria potencial para aplicar um EB2NW, isso é muito triste. É triste. Isso é muito triste, porque a pessoa não tem mais possibilidade no país. Não. A pessoa não A tem não mais. ser com casamento, mas ainda assim vai ter que apelar para um waiver, provavelmente vai ter que sair do país, cumprir um castigozinho ali, ou seja, Dentro das aplicações muito mais Employment Base, complicado. ela não tem mais esse Não, perdão. verdade. Então, isso é bem sério, é bem sério. Então, fica esse apelo aí. Uhum. Para quem tiver a intenção de migrar, faça o planejamento, escolha o escritório. Eu sugiro sempre que escolham a Ready4U, né? A gente vai ficar muito feliz em trabalhar com quem confiar no nosso trabalho, mas confie acima de tudo, né? Confie nesse aconselhamento, porque isso faz toda a diferença na sua imigração e em todos os outros aspectos da sua vida. Você estando regular no país, a sua vida é mais fácil em todos os Tudo. outros aspectos. Você vai comprar uma casa mais fácil, um carro mais fácil, você vai se empregar mais fácil, você vai E ter. outra, você vai viver de uma forma mais leve, né? Porque pensa como deve ser, Eduardo, a situação de quem está aqui de forma ilegal, Nossa, né? Com receio de tudo e de a polícia parar e de repente dar uma corte, essa corte eventualmente resultar num processo, né, de deportação. Pensa como que é a cabeça das pessoas. Então, não é fácil, Não é né? fácil, não é Não é fácil. fácil, Então, essa é a dica maior aí. Eu sem acho dúvida. que é algo que a gente tem que reforçar muito para os brasileiros. Eu acho que Uhum, você tem os dados de cabeça, eu não tenho, né? Só para falar aqui de dados um pouquinho de uhum. novo. Hoje, então, 25% dos imigrantes nos Estados Unidos são do México, né? 6% da China, 6% da Índia, 4%, perdão, das Filipinas e 3% de El Salvador. Mas, entre as aplicações Employment Base, porque aqui a gente está falando de todos Do os geral. imigrantes, É. mas entre as aplicações Employment Base, as aplicações baseadas em trabalho, os brasileiros estão comendo uma fatia boa. Muito importante, né? Se você vê os brasileiros hoje consomem aí 12 EBs, tem variado na última década entre 4% e 7% de todos os EBs, que eram na casa de 140 mil green cards por ano,
E agora, no último ano fiscal, foi para 240 mil green cards por ano. Ou seja, então, quando a gente fala dos EBs, que é o bom imigrante, porque ali nos EBs está aquele profissional com habilidade extraordinária, EB1, aquele profissional com habilidade excepcional, EB2, tem o EB3 ali para quem vem através, né, de um sponsor, de um empregador, tem o EB5, que é através de investimento, ou seja, é uma fatia, né, dos bons imigrantes, vamos colocar dessa Exato. forma. E o brasileiro, ele consome uma boa fatia. Aqui, como a Eduarda bem disse, é um percentual, né, dos imigrantes de maneira geral, e já é sabido, né, por muitos, que tem muitos mexicanos aqui, tem muitos indianos, inclusive existe uma fila diferente para alguns procedimentos de green card para imigrantes desse país, ou seja, eles esperam mais, justamente porque eles já mandam Eles muitos são mais e numerosos. muitos imigrantes para cá, Exatamente, né? exatamente. E o fato dos brasileiros ocuparem essa fatia grande entre as aplicações Employment Based e os Green Card Employment Based não é à toa. O brasileiro é muito bem qualificado. Verdade, O brasileiro não sabe disso, verdade. mas o brasileiro é muito bem qualificado. Aqui nos Estados Unidos, eu posso falar isso assim, meu marido é Uhum. americano, eu convivo muito com americanos por conta da família do meu marido. Culturalmente é menos normal se qualificar tanto. Bacharel, Master Degree, ou Mestrado, seja, é muito porque incomum. é um investimento alto aqui no país, né? Você normalmente consegue ter uma vida digna, razoavelmente, estudando menos, né? Então você faz um degree mais curto, ou Um você... associate degree, sei lá, que seria o proporcional técnico nosso, né, do Exato. Brasil. A pessoa já tem uma vaga bacana. Já tem uma vida, uma boa qualidade de vida e acaba não investindo em educação superior, em mestrado, doutorado, nada disso. Então, o brasileiro, quando a gente compara aí o currículo do brasileiro com o do americano, o brasileiro tem uma qualificação muito boa e não sabe disso. Exato. Tem aquele É, complexo de vira-lata ainda, eu sei que é um termo um pouco forte, mas nós brasileiros, de maneira geral, existe essa de, poxa, Brasil, país terceiro mundo, será que o meu estudo aqui ele é relevante? Será que... Mas é um fato, o que a Eduarda está falando enfim, são dados. Ah, e outra coisa, aqui nos Estados Unidos não existe faculdade pública, né? Você não tem. O Brasil, claro, a gente gostaria que tivesse mais, mas existem muitas faculdades públicas, existem ali, né, para uma pequena fatia, a possibilidade de você ir para uma USP em São Paulo, de você ir para uma Universidade Federal da Bahia, e por aí vai. Boas universidades são muito bem ranqueadas e você tem a possibilidade de estudar sem custo. exato. Aqui não tem, é muito custoso, como a Eduarda disse, e isso acaba afastando, e claro, pela qualidade de vida. Você com Associate Degree, que seria um proporcional a um curso técnico aí, você já tem uma qualidade de vida muito boa, você vai ter um bom salário e por aí vai. Então, talvez por isso o brasileiro sabe que se ele não estudar, mesmo estudando muitas vezes, não é uma garantia de nada para ele, Imagina, não, né? imagina. Mas ele sabe que ou ele vai fazer um bacharel, e se possível uma pós, se possível um mestrado, ou ele não vai ter espaço. Por isso que o currículo do brasileiro, de maneira geral, e de alguns europeus também, é muito expressivo quando a gente vai parametrizar com a situação geral dos Estados Unidos, Sem né? dúvida, porque mesmo a pessoa com qualificação, vamos dizer, um enfermeiro no Brasil, hoje ele ganha entre 2 e 3 mil reais por mês. É um absurdo. É um É um absurdo, absurdo. principalmente quando você pensa que a gasolina no Brasil, comprada por litro, está custando, se eu não me engano, R$7, R$8. É um absurdo. Né? Então, a pessoa, eu vi até uma postagem no Instagram que a pessoa falava: vou trabalhar para comprar gasolina para ir trabalhar. É, É porque é a é situação no triste, mas é a Brasil realidade. hoje, é essa a situação no Brasil. Então, quando a gente compara com qualidade, em relação à qualidade de vida, isso é super sério. Isso é super sério. O brasileiro não sabe a qualificação que tem e, às vezes, se ele tem um curso técnico no Brasil, que não dá muita possibilidade No Brasil? no Brasil, aqui ele tem uma vida super tranquila. Um enfermeiro aqui nos Estados Unidos é super bem qualificado e, inclusive, é um profissional muito bem-vindo por meio da aplicação Verdade, EB2NW. Então, isso verdade. faz toda a diferença. É muito importante que o brasileiro tenha a noção de que ele é bem qualificado mesmo, assim, Uhum. e que ele é bem-vindo no país, principalmente nesse momento. Não é à toa que o brasileiro ocupa uma boa fatia das aplicações EB, e eu fico muito feliz pela notícia, né, por a gente estar espalhando a palavra do EB2, Sim, né? sim. Porque ainda, claro, cresceu demais, né, Eduarda? Enfim, a informação ela já chegou a muitos cantos que não haviam, né, que não havia chegado ainda, ok. Hoje, em 2022, muito mais pessoas conhecem o EP2NW do que se comparado, sei lá, 2019, 2018, Uhum. recém-lançado. Mas ainda assim, muito mais gente desconhece, né? Desconhece. Ou desconfia, o que né, com tantos e tantos resultados, e agora eu não estou falando só de DFOI, eu estou falando de maneira geral. Entra no site da imigração americana, veja o número. Se tem uma categoria dos EBs que nunca fica aquém daquela quantidade
né, enfim, distribuída pela USIS anualmente, é o EB2. EB1 às vezes não consome tudo, o EB5 também não consome, inclusive tem uma regrinha lá onde o EB2 acaba pegando emprestado green cards, né, de cotas, né, desses outros EBs, mas é impressionante, o EB2NW é muito consumido, são dados oficiais, estão lá, é um sucesso, não é à toa que no último ano fiscal, de novo, repito, né, teve um aumento aí, né, de 100 mil green cards, então é de interesse americano, ponto. Se você se qualifica, acredita, né, investe nisso, se você tem o desejo de morar aqui nesse país, óbvio, porque é um caminho aí sensacional. Entrar pela porta da frente, com uma residência permanente, sem a necessidade de um empregador chamante, né, que é o caso do B2NW. Não, isso. E sendo valorizado pelo mercado, acima de Uhum. tudo. Sendo valorizado pelo mercado. Vocês sabem aí, eu acho que todo mundo que pesquisar uma vaga para sua colocação aqui nos Estados Unidos vai ver que tem vaga sobrando. Sobrando. As Sobrando. empresas estão se estapeando aí Exato. é impressionante, cobrindo a oferta, é impressionante, para algumas áreas realmente está bem concorrido. Mão de né? obra qualificada, certamente é mão de obra empregada aqui nos Estados Então, Eduardo, antes da gente finalizar o papo de hoje, vamos deixar o convite para eles acessarem a nossa playlist de aprovados. Unidos. Verdade. Claro que ali nem todo mundo aceita aparecer, né? Enfim, a gente sabe que a gente tem clientes aí que são mais tímidos e tudo mais, mas tem um bom número ali, são dezenas, acho que talvez já centenas de aprovações ali na nossa playlist de clientes aprovados que aceitaram gravar e dar o seu próprio depoimento. A Adfolio já tem mais de 3 mil beneficiários, mas é importante você assistir ali, né, os vídeos dessa playlist, você consegue filtrar por área de atuação, de repente, né, você é um profissional da área de TI, vai assistir o depoimento, né, dos nossos aprovados da área de TI, engenharia, fisioterapia e por aí vai. Eu acho que nada mais genuíno, nada mais orgânico e verdadeiro do que os clientes de uma determinada empresa falando como foi a experiência e né, se deu, se não deu certo. Né, isso é muito de verdade, né? Exatamente. Eu acho que é o maior recado que fica, de vocês procurar falar com pessoas que vieram de maneira regular. Procurar falar com pessoas que realmente entendem do que está acontecendo hoje, né? E que realmente esse perfil do imigrante muda. E que as coisas mudam, né? As regras migratórias mudam, enfim. Mudam e mudam rápido, mudam de acordo com a necessidade do país. E a gente tem muitas possibilidades bacanas para quem está querendo emigrar de maneira regular e trazer benefícios para o país. Porque no fim das contas a gente acha que o país está dando, mas ele está recebendo muito também. Verdade, verdade. Fica o convite final aqui para vocês acessarem as nossas redes sociais. A gente está sempre soltando informações, notícias, enfim. Informações muito importantes para você que está pensando em investir ou emigrar aqui para os Estados Unidos. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau.